Olá, bem-vindos alunos a mais uma videoaula da disciplina de hidráulica. Na videoaula de hoje a gente vai ver o grupo de comando e controle. Bom, esse grupo ele também pode ser chamado de grupo de distribuição da energia hidráulica. Então a gente já viu o grupo de acionamento ou o grupo de geração de energia hidráulica, lá onde gera a energia hidráulica, que é lá onde a gente tem a bomba, os reservatórios, a bomba manda esse óleo para o circuito hidráulico, então ela está gerando a energia hidráulica. Nós temos então o grupo de comando e controle, que é o grupo das válvulas, então que vai estar direcionando essas válvulas, e nós temos depois o grupo de atuação. Então o óleo, o fluido, ele vem lá da bomba, passa pelas válvulas, vai ser direcionado ou para fazer um atuador avançar, ou para fazer um atuador retornar, ou para um atuador ou para outro, Então por isso que esse grupo, o grupo das válvulas, é o grupo de comando e controle, porque é esse componente hidráulico que comanda o óleo, o fluido de óleo, para onde que ele vai, ok? Então vamos lá, as válvulas, elas têm 4 funções básicas aí, principais. Primeiro, existem válvulas que bloqueiam a passagem de fluido, elas abrem ou fecham a passagem, ok? Existem válvulas que direcionam a passagem de fluido, essas que a gente vai estudar, e por isso elas são chamadas de válvulas direcionais. Existem válvulas que regulam a pressão, e aí a gente consegue controlar o movimento ali dos atuadores, e existem válvulas que regulam a vazão. Então a gente também consegue controlar a velocidade com que o atuador vai executar o trabalho, ok? Então essa é uma válvula, a válvula de retenção, ok? A função dessa válvula é o que? Ela bloqueia a passagem de fluido em um sentido e ela permite a passagem no sentido oposto. Então à direita nós temos os símbolos da válvula de retenção, é como se fosse um assentozinho, com uma esfera. Essa esfera ela fecha a passagem, quando ela encosta no assento, ela bloqueou a passagem. Então, olhando para esses símbolos, da direita para a esquerda o fluido não consegue passar, porque ele vai estar empurrando a esfera contra o assento, contra a passagem de fluido, então a esfera fechou, o fluido não passa. Já da esquerda para a direita, o fluxo de fluido vai empurrar a esfera para fora do assento e aí ele consegue passar, não é isso? Então eu posso ter uma válvula com mola ou sem mola, que é esses dois símbolos aí. O mais à esquerda é o símbolo sem mola e o mais à direita é o símbolo de uma válvula de retenção com mola. Quer dizer o que? Essa mola ela vai executar uma certa força, então essa válvula só vai abrir quando na pressão que está ali, naquele fluido ali empurrando a válvula, a esfera da válvula, essa válvula só vai abrir quando essa pressão for igual ou maior do que a pressão que a mola está exercendo do outro lado. Então tá escrito um 3 bar aí, significa que essa seria uma válvula que só vai abrir quando a gente tiver uma pressão de 3 bar na linha atrás dela, para que ela consiga empurrar a esfera contra a mola e passar. Já o detalhe mais à esquerda, seria um esquema de como que é uma válvula dessa por dentro. Esse é um tipo que tem um apalpador cônico, então não é uma esfera, é um cone. Mas eu posso ter válvulas que são esferas e válvulas que é um prato, um disco que fecha a passagem. Nesse caso do esquema aí à esquerda, nós teríamos um cone, essas bolinhas brancas em cima e embaixo, esse seria uma mola. Então essa mola está tendendo a empurrar o cone sempre na posição de fechado aí. Então quando o fluido vem da direita para a esquerda, ele vai ser bloqueado pelo cone. Quando ele vem da esquerda para a direita, se a pressão que a gente tem ali for maior do que a pressão que a mola está fazendo no cone, então a gente consegue empurrar o cone e abrir a passagem e passar. Então essa é uma válvula de retenção, a função dela é bloquear a passagem de fluido em um sentido e permitir no outro. Okay?
Avançando, então, a gente vai entrar agora em válvulas direcionais, né, que são um dos elementos principais aí dos circuitos hidráulicos. Para a gente identificar, né, um símbolo de uma válvula, a gente deve entender primeiro o que é o número de posições da válvula, número de vias da válvula, o que seria a posição normal e o tipo de acionamento e retorno que aquela válvula tem. Ok? Então a gente vai estudar isso agora, né, em detalhes. O que seriam as posições da válvula? Nos símbolos hidráulicos, quando a gente olha o símbolo de uma válvula, ela é formada por quadradinhos, igual essa figura aí. Então cada quadradinho dessa é uma posição. Essa figura à esquerda tem 2 quadradinhos, seria uma válvula com 2 posições. A da direita tem 3 quadradinhos, seria uma válvula com 3 posições. Mas o que é posição? Vamos pensar na torneira, né, numa torneira, a torneira do tanque lá da sua casa. Essa torneira é uma válvula, tá? E a gente pode falar que ela tem 2 posições, a posição aberta e fechada. Então cada posição da válvula ela vai dar uma resposta ao fluxo de fluido, né, e consequentemente uma resposta para a máquina hidráulica. Okay? Então cada quadradinho representa uma posição, vai ter uma certa ação no circuito hidráulico, nos atuadores do circuito hidráulico. Número de vias, né? A gente deve saber o que é o número de vias. As vias são esses símbolos que estão dentro do quadradinho, né, e indicam a passagem de fluido. Então, da esquerda para a direita, essa figura mais à esquerda tem uma setinha apontando para cima. Significa que nessa posição eu tenho uma passagem de baixo para cima. A segunda imagem é um quadradinho com que seria um Tzinho, né? Parece um Tzinho. Na verdade, ó, é uma via de bloqueio. Olha aí à direita a legendazinha, né? Quando eu tenho setinha, eu tenho passagem de 2 vias. Quando eu tenho um Tzinho, eu tenho um bloqueio de uma via. Então esse quadradinho mais no meio ali, o segundo da esquerda para a direita, nós temos uma posição de bloqueio. Nessa posição não tem passagem de fluido, o fluido está bloqueado aí. Na terceira posição, né, da esquerda para a direita, nós temos uma mistura aí de via de passagem e via de bloqueio, né? Então, nessa via de bloqueio, o fluido não passa, vai estar bloqueado. Na outra, ele está passando lá, ó, de cima para baixo. E na última posição, nós temos 2 passagens. Uma de baixo para cima e a outra de cima para baixo. Ok? Então, como que a gente conhece o número de vias que a gente tem nessas válvulas? Basta olhar uma posição da válvula. A válvula tem lá 2 posições, pode olhar uma só. Tanto faz, né, a de um lado ou do outro. Se o símbolo da válvula for uma válvula com 3 posições, vai olhar uma posição só. Então você olha um símbolo desse, olha lá o primeiro, olha lá, e observa o símbolo que está dentro. No caso aí, o primeiro da esquerda tem uma setinha dentro dele, né? A gente conta quantas vezes esse símbolo está encostando no quadrado. Se a gente for observar, está encostando uma vez embaixo, uma vez em cima. Então significa que nós temos 2 vias. Seria aí a via de entrada e uma via de saída. Mesma ideia lá da torneira. O que vem da caixa d'água ali, vem, né, da água, é a via de entrada. E o bico da torneira é a via de saída. Okay? Então as 2 primeiras aí tem 2 vias. A terceira da esquerda para a direita tem 3 vias, né, uma bloqueada e de 2 de passagem. E a quarta figura, né, a mais à direita aí, tem 4 vias. Então nós já entendemos o que é posição e o que é vias, né? Agora nós vamos entender o tipo de acionamento dessa válvula. Como que a gente aciona essa válvula para que ela execute a ação dela e comande o fluido que vai para o atuador. Então tem algumas maneiras de fazer isso, né? A gente pode ter o grupo de acionamento por força muscular, quando um operador, né, um ser humano, vai lá e faz uma certa força, faz um esforço para acionar aquela válvula, né? Pode ser o tipo de acionamento mecânico, pode ser o tipo de acionamento elétrico, pode ser o tipo de acionamento piloto. Então voltando aqui, ó, por força muscular, nós temos por botão, por alavanca e por pedal. A gente pode acionar uma válvula por uma alavanca,
ou pode ser um pedal, né? Como o freio de um carro hidráulico, a gente poderia imaginar assim, seria um acionamento por pedal, ok? E o geral serve para representar os três. Então um botão também que eu não falei, né? Esse símbolozinho aí do lado dessa tabelinha à esquerda. Botão é quando a gente aciona com o dedo, né? Você vai lá, aperta o botão, aciona a válvula e ela vai executar a resposta que a gente precisa. E o tipo de acionamento mecânico pode ser um apalpador, que é como se fosse um pino mesmo. Tá, e é mecânico porque os próprios atuadores do equipamento é que vão acionar essa válvula. Então você coloca essa válvula com o pino em uma posição, né, de acordo com que se um atuador perto dela avançar, ele vai encostar nesse pino e vai acionar a válvula, vai mandar o sinal para outro lugar. Por mola, esse símbolo de mola ele é muito usado para indicar o retorno da válvula à posição inicial. Tá? O rolete, o rolete apalpador, é uma rodinha que a gente tem na ponta. Quando o atuador avançar ou recuar, ele vai encostar em cima daquela rodinha, vai fazer um esforço e aí eu estou acionando a válvula. E o gatilho, o rolete apalpador escamoteável, é semelhante ao rolete apalpador mesmo. Tá? Então um roletezinho, o atuador quando ele avançar, ele aciona esse roletezinho e está acionando a bomba. Por sinal elétrico, é uma bobina elétrica que a gente chama de solenoide, né? É esse retângulozinho com cortezinho no meio, esse é o símbolo de acionamento elétrico. Como que ele funciona? A válvula, ela vai mudar de posição, o carretel da válvula, interna da válvula, ele muda de posição de acordo com os sinais elétricos que a gente manda. Posso ter solenoide só de um lado ou dos dois. Então se eu mandar o sinal elétrico para esse solenoide, ele empurra o eixo para lá, o carretel da válvula, eu vou ter uma resposta. Se eu mandar o sinal elétrico do outro lado, ele empurra o carretel no lado oposto, eu vou ter uma outra resposta diferente. Acionamento por piloto, né? Pode ser piloto hidráulico ou pneumático. O que seria piloto? Toda vez que eu tenho essa linha tracejada aí, a gente chega numa válvula. É um acionamento usando o próprio fluido de trabalho daquela máquina. Então você tem uma máquina hidráulica, eu uso óleo hidráulico, se eu pegar esse próprio fluido para acionar uma outra válvula, esse é um acionamento por piloto, né? Pilotagem. Posso também pegar acionamento pneumático com a chegada de ar. Né? O que a gente tem nessa figura aí dos acionamentos piloto é o triângulozinho pintado, representa a hidráulica, e o triângulozinho vazio representa símbolos da pneumática. Então, alguns exemplos de válvula. Nós já entendemos o que é a posição da válvula, já entendemos o que são as vias da válvula, os tipos de acionamento. Agora a gente vai tentar identificar o nome das válvulas. Né? Essa válvula que a gente está vendo, ela é uma válvula do tipo de direcional, então é uma válvula direcional. Ela possui 3 vias em cada posição, então válvula direcional de 3 vias. Possui 2 quadrados, então tem 2 posições. Então a válvula direcional de 3 vias e 2 posições. De acionamento por botão e retorno por mola do outro lado. Então você aperta o botão, o carretel dele muda de posição, a válvula vai te dar uma resposta, vai provocar uma resposta no atuador. Quando a gente tira o dedo do botão, a mola empurra ela de volta, mudou o eixo da válvula, né? Mudou o carretel da válvula, essa válvula vai dar uma nova resposta, ok? Tá, e o que seria esse 3/2 vias que tem do lado? Isso é uma maneira prática de nomear as válvulas, né? Que é muito utilizado na área, tá? Ao invés de a gente dizer válvula direcional, 3 vias e 2 posições, nós dizemos apenas 3, 2 vias, tá? É assim que o pessoal na área fala, tá? Válvula direcional, 3, 2 vias, acionamento por botão, retorno por mola. Continuando, né, um outro exemplo, uma válvula direcional, tem 4 vias, pode ver que dentro de cada posição os símbolos encostam, né, se você pegar uma posição só e observar quantas vezes os símbolos ali dentro estão encostando no quadradinho, nós temos 4 vezes. Né? Então a válvula direcional, 4 vias, tá?
duas posições, porque nós temos dois quadradinhos. De acionamento por came ou apalpador e retorno por mola. Tá? Então a molinha ali que vai fazer ela retornar. Ou válvula direcional 4/2 vias, acionamento por came e retorno por mola. Okay? Mais dois exemplos, né? A válvula direcional 3, 4 vias, né? Aliás, 4, 3 vias, né? Então tem 4 vias e 3 posições de acionamento e retorno por solenoide de um lado e do outro, e ela é centralizada por mola. Você aciona, manda o sinal elétrico de um lado do solenoide, ele joga o carretel para o outro lado, vou ter uma resposta. Se eu cortar o sinal elétrico, a mola que está do lado oposto faz o carretel voltar. Se eu acionar o outro solenoide, ele empurra o carretel para o outro lado. Se eu cortar o sinal do solenoide, a mola que está no lado oposto faz ela voltar para o centro. Então ela está sempre centralizada por mola. Então a válvula direcional, 4, 3 vias, acionamento e retorno por solenoide, centralizada por mola. Tá? Essa válvula de baixo, né, é uma válvula 4, 3 vias. Pode olhar aqui em cada posição da válvula, cada quadradinho, os símbolos encostam 4 vezes no quadrado, né? Então é 4 vias, 3 posições, né? 3 quadradinhos, tá? Acionamento por alavanca e acionamento e retorno, né, por alavanca, e centralizada por mola, porque a gente tem mola dos dois lados. Bom, pessoal, de grupo de acionamento, né, grupo de comando e controle, é isso. Lembra vocês, né, na apostila tem muito mais informação sobre esse assunto. Busquem, leem lá, busquem outras fontes de informação sobre esse conteúdo também. Qualquer dúvida vocês podem me procurar no ambiente virtual. Um abraço e até a próxima videoaula.